Oi meninos, tudo bom com vocês? Então, nós vamos falar nesse momento sobre as províncias geológicas do planeta, ou as estruturas geológicas do planeta, né? São três essas estruturas. São os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Esses escudos, as bacias e os dobramentos são estruturas geológicas muito antigas, algumas delas, né, outras um pouco mais recentes, mas que vão formar a paisagem geológica do nosso planeta. Bom, nós vamos começar a falar dos escudos cristalinos, que são processos extremamente antigos, né? São estruturas extremamente antigas que datam do período que a gente chama de período pré-cambriano. É um período também dividido aí, um período chamado de Arqueozoico e Proterozoico, mas o escudo cristalino é uma estrutura extremamente antiga, também chamada de cráton, né? O escudo cristalino a gente também pode chamar de cráton ou de embasamento cristalino. São estruturas antigas, estruturas extremamente resistentes, em alguns lugares até chamados de relevo testemunho, porque são relevos que resistiram muito ao tempo, ao desgaste desse tempo. Então, é um relevo que já sofreu um processo de erosão muito grande, e o processo de erosão, de desgaste que vai sofrendo esse escudo cristalino, vai se acumulando, na verdade, nas bacias sedimentares. Eu poderia dizer que seria um segundo momento dessa nossa estrutura da nossa estrutura geológica, né? É uma estrutura que data de um período um pouco também mais antigo, chamado de Paleozoico, né? Só relembrando, paleo antigo, zoico vida, então Paleozoico a vida antiga. As bacias sedimentares, elas datam do Paleozoico e do início da era chamada de Mesozoica, meso-mediana, a vida mediana. As bacias sedimentares, elas são formadas pelo acúmulo dos sedimentos que são oriundos das áreas de desgastes dos escudos cristalinos. E nós temos uma terceira estrutura geológica, e aí é uma estrutura que a gente diz que é uma estrutura mais recente, chamada de dobramentos modernos ou cadeias orogenéticas, né, de orogênese, de dobramentos. Dobramentos nada mais são do que o choque dessas placas tectônicas, lembram disso? Tá? Que vão formar as montanhas. São formações mais recentes da era Cenozoica. A era Cenozoica é essa era que a gente está vivendo agora. Nós vivemos na era Cenozoica, no período do Quaternário. Os dobramentos, eles são oriundos da era Cenozoica, mas do período do Terciário, que seria um período anterior ao período do surgimento do homem. Tudo bem? Nós vamos falar de cada uma delas agora especificamente. Então, vamos começar lá pelos escudos cristalinos. Os escudos cristalinos, como eu já falei, são relevos extremamente antigos, de grande uso comercial, porque lá se acumulam grandes jazidas de minerais, principalmente de ouro e de ferro, né? Ferro, ouro, manganês. Essas áreas são áreas antigas e elas vão acumular esses minérios. Minério, só para relembrar, minério nada mais é do que o mineral, aquele mineral que a gente já viu lá nos tipos de rochas. Minério nada mais é do que um mineral que tem um valor comercial, tá? Só relembrando esse tópico. Então, nos escudos cristalinos se encontram essas jazidas, né? Principalmente essas jazidas. É um relevo que já sofreu um grande desgaste, é muito antigo, então é um relevo muito erodido, sofreu bastante desgaste, por isso ele é um relevo mais baixo, é um relevo de baixas altitudes. No Brasil, por exemplo, é um relevo que não chega a 3.000 metros de altitude. A gente já deve ter visto, né? Vocês já devem ter visto esse tipo de paisagem que a gente chama aqui no Brasil de chapadas, né? Que são esses relevos mais aplainados, o topo do morro ele é mais aplanado. Nem sempre foi assim. Na verdade, esses morros, eles eram pontiagudos, né? Mas com o tempo ele vai sofrendo intemperismo, vai sofrendo um processo de desgaste, vento, rio, né? Que vai passando aqui ao longo de milhares e milhares de anos e vai desgastando esse relevo. E aí vai formando o que vai sobrando aqui é aquele relevo, é aquela rocha mais resistente, né? Por isso, chamada de escudo, né? O que resiste mais tempo. Então, essa é a província geológica mais antiga do planeta. Aonde eu tenho províncias geológicas mais antigas são terras que eu posso dizer que geologicamente tem uma formação mais antiga, tudo bem? Então,
escudos cristalinos ou crátons. A segunda província geológica que nós vamos falar são as bacias sedimentares, né? As bacias sedimentares são áreas oriundas, são áreas que recebem, na verdade, sedimentos oriundos dos escudos cristalinos, né? São áreas de depressão, lembrando que a área de depressão são áreas mais baixas do terreno, né? Então essas áreas mais baixas elas são preenchidas com sedimentos carreados, né? Sedimentos que são carregados das áreas dos escudos cristalinos e que elas vão preenchendo esses fragmentos, esses sedimentos, eles vão preenchendo essas áreas. Essas áreas normalmente têm uma grande riqueza de combustíveis fósseis, então essas áreas elas vão formar grandes bacias de combustível fóssil, grandes bacias petrolíferas, grandes bacias carboníferas, né, bacias de carvão. No sul do país a gente tem grandes bacias carboníferas, então bacias de petróleo, bacias de carvão, gás, elas são acumuladas nesse tipo de província geológica. Então, província geológica que são as bacias sedimentares. Além dos crátons, dos escudos cristalinos e das bacias sedimentares, nós temos uma terceira província geológica ou uma terceira estrutura geológica que é chamada de dobramento moderno. Dobramento moderno são estruturas mais recentes, né? Mais recentes que datam do terciário, né? Do período terciário da era Cenozoica, essa era que a gente vive no momento. São formações orogenéticas, formações que são oriundas do choque das placas tectônicas, e aí elas vão formar montanhas mais altas, são terras mais altas, cadeias de montanhas mais altas, por isso elas são mais pontiagudas. E como são mais recentes, elas sofreram até o momento menos processos erosivos, né? Então elas vão sofrer menos processos erosivos, são pouco erodidas, tá? E são características de áreas que a gente conhece como as áreas mais altas do planeta. Então o Himalaia, os Alpes, os Andes, todas elas são exemplos de dobramentos modernos. Tudo bem? Então, com isso, nós falamos das três grandes estruturas geológicas do planeta: escudos cristalinos ou crátons, bacias sedimentares e os dobramentos modernos, tá? Espero que a gente tenha conseguido entender esses três tipos e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a estrutura geológica do território brasileiro, tá bom? Até lá e um beijo para todos.